E aí, tudo bem? Esse é o Filosofia Sem Frescura. Eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar de Jesus Cristo e Jesus de Nazaré. Aproveitando, que nós estamos em dezembro e é o mês do Natal, eu gosto de fazer essa separação. É a mesma pessoa, obviamente, mas eu gosto de fazer essa brincadeira com os meus alunos, principalmente com os meus alunos, com todo respeito, mas com os meus alunos evangélicos, eu faço um desafio a eles. Qual é a diferença entre Jesus Cristo e Jesus de Nazaré? Né? Obviamente que a resposta já é essa, é a mesma pessoa, sendo que o Jesus Cristo é o Messias, o Salvador, na verdade. E eu considero que Jesus de Nazaré é o homem, é o filósofo, ok? Então, eu fiz aqui eu tenho aqui umas considerações, né? Vou botar o óculos porque já tenho a idade avançada, então tem que olhar aqui algumas coisas que eu anotei. Vejam bem, eu vou pegar aqui um dos exemplos de como Jesus era filósofo. Ele era um filósofo das máximas, das sentenças, dos aforismos. E há a famosa passagem no Evangelho de Marcos da oferta da viúva, como um exemplo do Jesus de Nazaré, filósofo. E um filósofo que não está de bobeira. Por quê? É um filósofo, obviamente, que eu gosto muito, principalmente porque Jesus não tinha nada de erudito, nem de intelectual, certo? Ah, ele estudou? Sim, estudou muito. Esse tempo todo que ele ficou desaparecido, dizem que ele foi para o Oriente, que estudou muitas coisas, etc. e tal. Sim, pode ter sido um estudioso, mas se comportar feito um almofadinho, um erudito, um intelectual, ele não se comportava. Né? Jesus não era uma almofadinha, Jesus era um homem de ação. Jesus, se tivesse que fazer o que ele fez com a sua ira santa, a ira santa no templo, não é? Com a chibata, derrubando as barracas todas, dizendo que aquele era o templo do pai dele, um templo de oração, de devoção, e não um mercado e não um comércio, ele faria isso. E fez, de fato. Não é verdade? Então, vamos lá. Nessa passagem, que muitos que estão vendo isso já conhecem, outros não, Jesus está observando, junto com os seus discípulos, as doações para a arca do tesouro, do templo. Então, passam alguns ricos, alguns mais ou menos ricos, e alguns mãos de porco, que dão 5, 50, 500. E passa uma viúva e ela dá 2, tá? 2 moedas. Jesus vira para seus discípulos e diz: aquela viúva foi quem mais deu dinheiro. Um discípulo olha para o outro, olha para Jesus e fala assim: Rabi, mas ela deu 2 moedas. Eu vi gente dando 50, dando 500 moedas. Como pode? Agora, 2 são mais do que 50? Sim, 2 são mais do que 50. Porque Jesus não tinha cabeça lógica, racional, medíocre. Jesus era ilógico. Jesus era coração, era intuição. Então, 2 são mais do que 50. Para a lógica, não. O que é a lógica? A lógica é uma ciência que faz parte da filosofia, que estuda o pensamento. A lógica é natural ao ser humano, tá?
Então, por exemplo, o filósofo Aristóteles sistematizou a lógica num livro chamado Órgano, ok? Ele não inventou a lógica, ele sistematizou, ele pegou tudo e colocou num livro as leis do pensamento, do raciocínio. Porque você tem inteligência, todo mundo tem inteligência, mas a inteligência ela pode ser artística, pode ser criativa, ela pode não se prender a nada, principalmente a inteligência artística, mas a lógica quer que a inteligência fique presa ao raciocínio passo a passo. E isso são leis da lógica, que Aristóteles não inventou, porque é natural, é um modo de pensar natural, humano, tá? Então por isso Aristóteles não inventou. Vocês vejam bem, vocês já viram uma criança falando, mamãe, eu já fazia. Uma criança é lógica. Isso é um raciocínio lógico da criança. O verbo não é fazer. Então ela não fala, eu fiz. Mamãe, eu já fiz. O que isso tem de lógico? Isso é chamado regularização das formas irregulares. Então, a criança pequena já tem naturalmente um pensamento lógico. Então ela não vai falar, mamãe, eu fiz. Pô, o verbo é fazer, o que tem a ver? Fazer? Fiz? Não. Mamãe, eu fazia. Se o verbo é fazer, então mamãe, eu fazia. Então, voltando para Jesus de Nazaré, o filósofo, tá? Antilógico e até certo ponto irracional, não é verdade? Ou bastante irracional, né? Jesus falou, sim, a viúva deu mais, porque 2 são mais do que 50, 2 são mais do que 500, 2 são mais do que 5.000. Porque o que importa, este ato desta viúva é um ato de valor, é um ato de qualidade, não é um ato de quantidade. A quantidade ela pode ser medida em 2 moedas, 50 moedas, 500 moedas. Mas a viúva deu tudo, tudo o que ela tinha. Isso é valor, isso é coração, isso é tirar daqui. Isso é uma qualidade de pessoa, uma qualidade de gente diferente. Jesus deve ter dito, é esse tipo de pessoa que eu quero comigo. Não é? Mas ele deve ter deixado subentendido para os seus discípulos. Não é verdade? Então, foi assim uma lição de filosofia, de intuição fenomenal. Jesus derrubando a lógica. Derrubando a lógica. Porque 2 são mais do 50, mais do que 50. 2 são mais do que 500, 2 são mais do que 5.000. Por quê? A viúva tinha 2 moedas no bolso, só 2 moedas no bolso. O cara que deu 50 moedas, ele tinha 50 moedas nesse bolso, mas 5.000 moedas nesse. Tá? Aí ele pegou e deu. É muito fácil botar na arca de tesouro e sair com 5.000 moedas para gastar lá, né? Sei lá com o quê, né? Então, vamos e venhamos, né? Vamos prestar atenção na diferença das coisas, né? Na atitude maravilhosa desta passagem aí do Evangelho de Marcos, em que Jesus quebra a lógica filosófica, tá? Olha só. Deixa eu endireitar aqui. Vocês já pararam para pensar nas coisas complicadas que Jesus tinha que contar para o povo e para as pessoas mais chegadas? Para o povo, ele falava em parábolas, para que as pessoas entendessem. Não era fácil. O que ele queria dizer no Sermão da Montanha, ou em parábolas, o Sermão da Montanha está cheio de parábolas, não é? E para as pessoas mais chegadas, não é? Para a mãe dele, mãe, eu vou ali ser crucificado e já volto daqui a 3 dias. Não estou debochando não, tá? Não estou debochando não, tá? Ponha-se no lugar, tá? Então não era nada fácil.
este homem de Nazaré, este filósofo Jesus de Nazaré, não poderia ser um erudito, não poderia ser um almofadinha, não poderia ser um intelectual, não poderia ser como um escriba do templo, não poderia ser como Caifás, não poderia ser como Pôncio Pilatos. Não poderia. Ele tinha que ser aquele cara que tinha até certa insanidade, certa loucura santa, assim como uma ira santa. Esse era Jesus de Nazaré, o homem Jesus de Nazaré. Tá? Vocês vejam bem, eu gosto de sempre falar de ficção. A ficção, seja científica, seja artística, como por exemplo o filme Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli, ilustra bem isso. É ficção, é baseado, mas é ficção. Judas chega para Jesus e manda Jesus abrir a cabeça. Jesus vira para ele: abra você o seu coração. Abra seus olhos, Judas, e seu coração. Então não é cabeça. A cabeça está atulhada, entulhada de raciocínio, de pensamento, de razão. E te cega, não deixa você ver. Então abra o seu coração que você vai ver os lírios do campo. Olhai os lírios do campo. Olhai os pássaros no céu. Você não consegue ver os pássaros que estão passando maravilhosos. Você não vê, que a tua cabeça está cheia de razão. Você não vê as flores do campo, os lírios do campo, porque a sua cabeça está cheia de razão. Então, para finalizar, Jesus, o sábio, tá? Jesus era um sábio, não era um intelectual nem um erudito. A diferença do sábio é a sua ação, a qualidade da sua ação, que vem daqui, do coração, do espírito. Jesus era como Sócrates. Sócrates morreu 399 anos antes de Cristo. Tá? Na época de Jesus, existiam muitos profetas. Né? Até existem certas brincadeiras. Em cada esquina tinha um profeta. Mas a palavra de Jesus tinha outra qualidade. Não é verdade? Então, cada esquina tinha um profeta. Até gregos estavam lá. Imagina, se Sócrates viveu 4 séculos antes de Cristo, Sócrates já teve que enfrentar sofistas. Pior do que intelectuais foram os sofistas, que eram pseudo-intelectuais, falsos intelectuais, falsos eruditos. E Sócrates já teve que enfrentar esse charlatanismo dos sofistas. Imagina Jesus, né? Séculos e séculos depois. Agora, há realmente uma grande semelhança, porque são sábios. Sócrates não cobrava nada, andava cheio de discípulos atrás dele. Jesus não cobrava nada, andava com 12 ou 13 discípulos atrás dele, fora outros que não contam. Os dois viviam na pobreza porque queriam. Os dois foram condenados por seu próprio povo à morte. Os dois tiveram oportunidades várias de escaparem da prisão e não escaparam. Então esses dois sábios, Jesus e Sócrates, têm muito em comum. Como Jesus e Sócrates, sendo sábios, têm muito em comum também com outros sábios. Ainda vou falar mais sobre isso, tá? Talvez aproveitando o ensejo de dezembro, mês tradicionalmente atribuído ao Natal, nascimento de Jesus, talvez eu faça mais vídeos nessa linha aqui, tá? Então, se você gostou, o recado era esse, tá dado. Peço que vocês se inscrevam, por favor, se inscrevam no canal, tá? Deem likes, compartilhem, ativem o sininho. E muito obrigado a quem se inscreveu no canal. Muito obrigado pelas visualizações do meu vídeo mais recente sobre a Michelle Bolsonaro.
Muito obrigado e até a próxima.